E galera, hoje finalmente chegou. Primeiramente, muito obrigado a todos vocês que ajudaram a gente aí a chegar, né? Não somente é uma conquista minha, como é uma conquista de vocês também. Da gente bater a nossa primeira meta de inscritos esse ano, que foi os primeiros 500 inscritos. E rapaziada, até 2026 vamos tentar chegar aos 1000 inscritos, que tá bem perto e eu sei que vocês conseguem. Mas bem galera, como eu havia prometido, hoje é dia aí da gente fazer não vou falar um unboxing, mas mostrar um pouco sobre a minha coleção de Beyblades, que já tem um tempo que eu venho mostrando sobre ela, eu venho falando, eu venho publicando no TikTok, pra quem não segue tá aqui na descrição. Então hoje é mais um vídeo pra gente poder mostrar um pouco, vai ser um vídeo que ele vai dar trabalho de editar, mas bem, tô assumindo esse risco e chega de enrolação, porque o vídeo é longo e a jornada é dolorosa. Galera, de antemão, eu gostaria de falar pra você que eu tô utilizando meu celular aqui com o Droidcam, então possivelmente se tiver com um pouco de lag, eu peço perdão. Eu tô utilizando o Droidcam aqui na captura, que não tem como eu mostrar pra vocês como é que tá a gambiarra aqui, mas pra fazer acontecer a gente faz o impossível. E aqui embaixo vocês já conseguem ver que a gente tá aqui com uma parte, né, porque o Droidcam ele só mostra esse pedacinho, inclusive daqui a pouco essa praga vai cair. Mas tá tudo bem, só vamos fixar certinho isso aqui. Então, galera, coloquei essa folhinha aqui em branco, juntamente com uma iluminação um pouquinho mais fraca, porque não dá pra ligar a luz do teto hoje. Tá bastante, digamos assim, complicado, porque aqui onde eu moro tá fazendo 31 graus ao meio-dia. Então ficar com a luz do quarto, cara, abafado aqui é loucura. Mas começando com esse daqui do canto, eu não vou fazer em fileirinha, eu vou mostrar de pouquinho em pouquinho pra vocês. Eu tenho aqui em minhas mãos o que era pra ser um Dark Wolf 145 FPS. Mas por que que esse Dark Wolf ele não é um Dark Wolf legítimo? Lembra que eu falei pra vocês, galera, que a maior parte dos meus Beyblades eles eram chineses? Então, a maior parte desses Beyblades chineses, o que que acontece nesses casos? Cadê o meu mostrador? Roubaram o meu mostrador. Aí é legal, cara. Ah, não, tá aqui no canto. Disfarça, disfarça. Galera, a maior parte desses Beyblades chineses acontece uma coisa ali que é um pouco, digamos assim, frustrante, mas não dá pra entender o porquê. Eles vêm com o Face Bolt original, eles vêm aqui com o Energy Ring original e eles vêm com a roda de fusão original, o que a gente chama do top do Beyblade. Só que quando a gente vira na parte de baixo, 99% dos Beyblades eles vêm com peças irregulares. Isso eu tô falando a ponta de desempenho e o eixo de rotação. Originalmente, esse Dark Wolf era pra ele vir aqui com um eixo de rotação 145 e uma ponta FS. Inclusive, aqui na caixinha mostra? Não, aqui na caixinha não mostra, mas com uma qualidade bem baixa aqui a ponta de desempenho que era pra vir. Esse Beyblade, originalmente, ele é um Beyblade de equilíbrio, mas ali a gente conseguiu fazer um Beyblade de defesa, porque ele tem atributos muito defensivos. Por exemplo, a roda de fusão Dark, na minha concepção, ela é uma roda de fusão muito mais defensiva do que, por exemplo, ali uma... como é que eu posso falar? Uma roda de fusão de ataque, uma roda de fusão de resistência. A roda de fusão Dark, ela tem essa espécie de 6 presas e 6 garras, digamos assim, que ali dá pra até fazer um Beyblade de ataque, mas não é ali muito ideal pelo que, bom, a gente vê pelo Beyblade. Então eu vou abreviar um pouco, galera, porque a gente tá com bastante Beyblade aqui. E uma coisa que me perguntaram é por que que eu cortei, né, o buraquinho da caixa quando eu tava fazendo lá pro Instagram, pro TikTok e tudo mais, exatamente pra isso daqui, pro Beyblade ele ficar numa espécie de pedestal que não cai. Na verdade eu não vou arriscar, mas ok. E ele ficar nessa espécie de impressão 3D, quando a gente vê ali no nosso displayzinho, né, pra quem sempre acompanha os vídeos ali pra trás, ele fica nessa espécie de platezinho aqui. Partindo pra ele, galera, finalmente o nosso Lightning L Drago, um dos meus Beyblades favoritos e um dos poucos que eu consegui ali fazer com as peças que eu tinha o mais próximo à originalidade possível. Ele vem aqui na caixinha escrito basicamente S Pegasus, na verdade, L Drago 105RF, o que na verdade ignora isso daqui, né? Mas a caixa aqui, a parte de baixo, ela vem original. E Beyblade China, você percebe que aqui nessa labelzinha, ao invés de vir Takara Tomy, vem escrito New. Então é muito fácil de você identificar pela caixa se o Beyblade ele é chinês ou ele não é. Então, esse L Drago, ele veio com eixo de rotação D125 e uma ponta de desempenho Wireball, né, que é a mesma ponta do Leone. Mas graças ali a outras peças eu consegui montar, né, com eixo de rotação 100 com uma ponta F, que basicamente, se não me falha a memória, é SFF, a do Lightning L Drago, mas eu consegui montar o mais próximo à originalidade desse cara possível. E tanto o L Drago, muita gente não sabe disso, tanto o L Drago quanto o Meteor L Drago Destructor e o Gravity Perseus
seus, eles possuem uma característica muito interessante. A parte de alinhação é foda, André. Essa parte aqui, né, que a gente conecta, que fica, ou no caso, o anel de energia, de todos não é centralizada. E existe uma razão pra isso. Não é centralizada porque esses Beyblades que eu citei, eles têm os modos. Ou seja, o L-Drago, esse daqui ele tá no modo mais defensivo, só que ele também tem a possibilidade de entrar no modo de ataque. Então, se a gente gira ali em uns 90 graus, essa cabeça do dragão, ela vai vir aqui pra parte do modo de ataque. Então é uma coisa muito fenomenal esse tipo de Beyblade. E esse daqui também não foge muito ali da gente colocar aqui na nossa caixinha pra ele poder ficar com esse efeito 3D. Porque quando alguém vê e fala, nossa, mas só tem a caixinha, aí vira assim de lado, pega e vê que tem o Beyblade. Cara, isso aqui pra mim é fenomenal. E agora, a vez dele, cara, o nosso Flame Bixis. Rapaziada, sou obrigado a dizer uma coisa. Quando eu vi que esse cara, ele veio com eixo de rotação 230 WD, eu falei, velho, paguei barato por um Beyblade, digamos assim, original. Esse Flame Bixis aqui, ele é as mesmas especificações do anime, a ponta de desempenho Wide Defense, o eixo de rotação 230 e, bom, tudo aqui nesse cara é, digamos assim, original, entre aspas. Um dos poucos Beyblades da loja que eu comprei que veio, né, ali com a... como é que eu posso falar? Veio ali com as especificações originais, inclusive os colantes não são de boa qualidade, mas eu tô pouco me fudendo pros colantes, né, tipo assim, não vai fazer diferença nenhuma, mas aqui as peças que são importantes desse Beyblade aqui, cara, foram fenomenais. E de modo geral, é um dos poucos Beyblades ali que, bom, a gente pode se colocar que você paga barato e ele vem aqui com as especificações. Até mesmo porque o Flame Bixis é muito difícil dele vir sem aqui o eixo de rotação 230, a ponta de desempenho Wide Defense. E, bom, se ele viesse sem, a gente não tem Beyblades ali que a gente consiga repor uma peça desse tipo. Não tem ali um outro Beyblade, a não ser o Flash Sagitário e o Dual Uranus, que possuem esse eixo de rotação muito alto. Então, se você não tivesse essa ponta, esse eixo de rotação, seria um pouco complicado de remontar esse Beyblade em específico. E agora, galera, partindo talvez aí pra uma da joia da coroa, que é um dos meus Beyblades favoritos, tanto no anime quanto em produto, que é o nosso White Cetus. Cara, esse Beyblade, ele é um dos meus favoritos, não somente pela construção que o Beyblade teve no anime. Esse daqui é o White Cetus, ele tá numa coloração aqui um pouco mais transparente, mas originalmente ele é branco. Então, é um Beyblade que, cara, a construção, coloração, por mais que é uma versão chinesa, apresentou uma qualidade muito excepcional. Então a gente tá falando ali de um Beyblade, cara, que é, nossa, é foda pra caramba. E uma curiosidade, galera, sobre esse Beyblade é que é pra ele ser um Beyblade mais do tipo defensivo do que de resistência. Tanto que de originalidade, esse Beyblade, vamos assim dizer que ele tem uns 90%, né? Porque o que falta de 10% é somente sobre a ponta de desempenho. É transparente, mas é uma ponta de desempenho Extreme Sharp, que basicamente é a mesma ponta de desempenho ali do Thermal Pisces, ali do Flame Libra, né? Que é uma ponta afiada eterna. Mas o que que muda desse Beyblade ali pra ponta de desempenho RS, né, que é a Rubber Sharp? A única coisa que muda é que o Beyblade ele vai ficar muito mais defensivo, porque quando a borracha ela tem uma tração ali, ela consegue gerar um pouco mais de retenção. Então, por exemplo, se ele tá enfrentando outro Beyblade e ele bate, a borracha ali na arena vai dar uma segurada. Já uma ponta de desempenho Extreme Sharp transforma esse Beyblade num Beyblade muito mais de resistência. Então, de um modo geral, falando sobre esse cara aqui, o White Cetus pra mim, ele é um Beyblade que ele é muito mais significativo ser de resistência do que ser um Beyblade de defesa. Porque a roda de fusão Gran é uma roda de fusão pesada, entendeu? É uma roda de fusão que ela demonstra quando você vira. Uma roda de fusão que ela demonstra ali ter uma aerodinâmica muito boa e uma aerodinâmica muito defensiva. Tanto que o Storm Capricorn, ele é um Beyblade de ataque, só que o Grand Capricorn, ele é um Beyblade de defesa. Então essa roda de fusão, ela dá um peso essencial e você consegue ter um Beyblade de resistência muito melhor. Claro, a borracha ele faz diferença no impacto, mas numa luta mesmo, dependendo se for uma luta de resistência, na minha opinião, a ponta Extreme Sharp ela faz muito mais significado. Partindo pra ele agora, o nosso Thermal Lacerta, que, bem, foi um pouco complicado de conseguir remontar esse cara, até mesmo porque ele possui ali a mesma ponta de desempenho do L-Drago. Não, eu não tirei, já veio assim. Eu tive que remodelar esse cara pra ficar o mais próximo parecido ali do Thermal Lacerta original, porque, bem, primeiramente, eu acho que na câmera do celular vai estar captando um pouco melhor. Essa coloração, galera, não é a coloração ali mais fiel que a gente tem do anel de energia ali Lacerta. Então ele tá na vida real puxando ali mais pra uma coloração de um vermelho lava pra um laranja do que ali puxando pra um vermelho, aquele vermelho meio rosado. E a parte aqui da ponta de desempenho é uma ponta de desempenho flat. A do Thermal Lacerta originalmente é uma ponta de desempenho Holy Flat. Muda pouca coisa.
falando bem assim, no uso real, muda quase nada. E o eixo de rotação original dele é um eixo de rotação 130. Esse daqui, se não me falha a memória, é um W105. Que é o mesmo que é utilizado ali no... Como é que é? No Galaxy Pegasus, né? Que ele é um W105RF do Galaxy Pegasus. Deixa de ser um Beyblade ruim? Não, não deixa. Mas como ele é um Beyblade que ele é pra ser de resistência, e ele é um Beyblade chinês e ele não veio com as peças originais, quando a gente foi fazer essa montagem, basicamente, ele foi um Beyblade ali que a gente não conseguiu ter o máximo de originalidade possível. Mas ficou próximo. E agora, uma das joias da coroa, cara, que foi um dos poucos Beyblades ali que, bom, eu não vou falar que veio 100% original, porque a única coisa que diferencia esse Beyblade aqui do original é a questão do eixo de rotação. Twisted Tempo, ele tá utilizando um eixo de rotação D125, que é esse eixo de rotação que ele tem essa espécie de coroa aqui, mas é um eixo de rotação 125 comum. Ele tem uma ponta de desempenho Wide Defense. Pra vocês pode não tá aparecendo, galera, mas é uma ponta de tudo aqui é transparente. Esse Beyblade é um dos poucos ali que ele chegou mais próximo ali da realidade, só que, claro, eu tive que substituir esse eixo de rotação, que esse eixo de rotação veio no Thermal Pisces, acredite se quiser. Então, cara, eu tinha ali bastante peça, por sorte, então consegui ali aproximar o máximo possível desses Beyblades da originalidade. E esse Beyblade, ele roda, sim, bastante tempo, é um dos que tem o maior tempo de resistência ali que a gente tem. Ele tem um peso muito aproximado ali do que é o original, e ali ele é um dos poucos Beyblades, galera, que de fato ele apresenta uma questão de construção muito positiva. Ele veio pelo menos com a ponta de desempenho aproximada, ele veio com eixo de rotação que era um T125 transparente também, que é o que eu acabei de utilizar ali no Grand Sets. A gente só fez ali basicamente uma realocação de peças, e vou ser bem sincero pra vocês, cara, isso daqui foi uma loucura quando eu vi que ele se aproximou o máximo possível. Eu creio que se viesse ali pelo menos uns 3, 4 Beyblades com eixo de rotação 145, independente da cor, a gente conseguiria aproximar muitos Beyblades desse naipe. Só que, infelizmente, não veio. Um dos meus Beyblades favoritos, Rock Zurafa. Cara, vou ser bem sincero, esse também foi um dos poucos que se aproximou de ter aqui essa parte da especificação mais próxima do original. A única diferença desse meu Rock Zurafa aqui pro original é que ele não tá utilizando um rubber... Esqueci o nome, cara. Não é rubber... É o rubber 145, digamos assim. Ele não tá utilizando. Ele tá utilizando um D125 com uma ponta de desempenho Wide Ball. Nesse caso, galera, ele tá, digamos assim, 90% original também. Só falta realmente o eixo de rotação pra ele poder ficar original. Mas o Rock Zurafa, cara, é um dos meus Beyblades favoritos e, bom, eu não tenho ali muito o que questionar. É um Beyblade que ele, pra mim, é sensacional, tanto que o meu que quebrou, pra quem acompanhou um tempo atrás, eu comprei pra poder repor, porque eu não consigo ficar sem esse Rock Zurafa pra não somente olhar, mas fazer as batalhas, pra poder brincar, pra poder fazer tudo mais que a gente faz. Só que calma, galera, eu não tô mostrando muito aprofundado, porque vai ter o vídeo especial de cada um desses Beyblades mostrando em detalhes. Eu tô fazendo mais um compiladão pra vocês poderem ver um pouco da coleção, porque, galera, é muito Beyblade que tem pra gente poder mostrar. Então, se eu fosse fazer ali, mostrando em detalhes cada um, teria que ser em live. E, bem, pra fazer em live, a maior parte do público votou que não queria. Então, em 2026, eu vou programar melhor a questão do horário de vídeos aqui no canal. Eu vou também programar melhor a questão pra soltar esses Beyblades, porque eu vou fazer um vídeo específico de cada um, analisando e mostrando pra vocês. E agora, galera, falando aqui nos Beyblades que eu mais tive uma decepção, que foi o Reigil. Não pela questão das especificações, mas porque ele veio com uma parte quebrada. Eu tô sem a minha chavetinha aqui, mas se vocês conseguirem notar aqui atrás, ele tá com essa partezinha aqui da roda de fusão quebrada. Ele não tá com aquela aletinha que ela faz aquela espécie de... como se fosse um biquinho. Esse daqui não tem. Então, o Beyblade, ele tá segurado aqui de uma forma muito 8 ou 80. Por isso que esse Reigil, eu não coloquei ele pra batalha. E ele também não veio com uma ponta de desempenho minimamente aceitável. Eu tive que colocar essa ponta de desempenho Sharp, digamos assim, que ela é uma ponta de desempenho Sharp um pouco gasta. Na verdade, eu não sei, cara, qual que é esse modelo aqui de ponta de desempenho. Inclusive, é uma ponta de desempenho que ela é muito comum, só que eu não lembro qual que é. Aparenta ser uma Sharp, mas uma Sharp meio gasta, digamos assim. Então, vamos colocar que esse aqui é um Beyblade que ele não tá nem próximo ali do nível de Beyblade que era pra ser. Porque ele precisava vir com eixo de rotação 100, só que esse daqui ele veio com um eixo de rotação W105, é 0,5 milímetros acima, né, do que seria o original. E a ponta de desempenho que era pra ser uma Rubber Super Flat, que é uma ponta de desempenho de borracha semiplana. Na verdade, RSF quer dizer Rubber Semi-Flat,
né, borracha semiplana, ele não veio. Dá pra montar? Até dá pra montar, mas é um rolê muito grande. Mas mesmo assim não deixa de ser um Beyblade muito interessante. E principalmente por se tratar de um Beyblade Ray, se estragar essa roda de fusão, a gente pode pegar do nosso Striker pra poder colocar no lugar. Um outro Beyblade, galera, que foi uma decepção, mas não foi tanta decepção assim, foi um dos meus Beyblades que, bom, eu sempre quis ter. E ele veio numa configuração muito interessante. Só tem que tomar cuidado, cara, porque se rasgar essas caixinhas eu não vou pagar pra fazer outra não. Evil Befall, um dos meus Beyblades favoritos, principalmente pelo personagem no anime que é o Jack. Ele veio com eixo de rotação T125ES, ou seja, mais um Beyblade que ele não veio ali com as peças originais, mas que não foge muito ali do proposto. Se a gente fosse fazer uma substituição, que eu quis transformar esse Evil Befall num Beyblade de resistência, basicamente a gente ali conseguiria ter um Beyblade de resistência por conta da ponta Extreme Sharp. Mas se a gente fosse falar bem assim, não, beleza, você quer um Beyblade de defesa, a gente também consegue porque... Ah, vou tirar tudo daqui, não vou tirar não, quero que se foda. Eu também tenho uma caralhada de peça ali, na verdade, ponta de desempenho Wide Defense. Então só mudaria a cor, porque esse Beyblade ele tá todo numa coloração roxa, muito semelhante aqui a do Anel de Energia, e então não teria problema, entendeu? Ele continuaria um eixo de rotação 125 e ele teria uma ponta de desempenho Wide Defense, porque originalmente o Befall, ele é um Beyblade que ele possui o eixo de rotação Upper Ring 145, que ele dá um bom dano, ele é um eixo de rotação que, bom, ele tem os modos ali, assim como tem o WD 145, então é uma coisa meio doida ali que, bom, foi uma decepção, mas não foi tanto assim. E mais um Beyblade, galera, que eu coloquei ali como um dos poucos Beyblades que eles não vão nem pra giro em arena. Vulcan Orozeus. Cara, esse é um dos meus Beyblades favoritos da saga Metal, porque ele combina não somente um design sensacional aqui na roda de fusão da Vulcan, com essa coloração, como também ele é um Beyblade muito interessante. Vocês vão ver os detalhes dele melhor quando eu começar a lançar os vídeos, mas esse Beyblade ele se aproxima muito ali também do Beyblade original. Mas beleza, o que muda dessa versão, galera, China, para a versão da Takara Tomy? Primeiramente, o eixo de rotação, que mais uma vez é um D125 e ele tá utilizando uma ponta de desempenho Wide Defense. Originalmente, ele vem com uma ponta de desempenho D, né, que é uma ponta de desempenho somente defensiva, não é uma ponta de defesa expandida igual essa daqui, e ele vem com eixo de rotação 145, que deixa ele um pouquinho mais alto e deixa esse Beyblade muito mais interessante. Mas assim, cara, falando dessa forma, ele não fica um Beyblade ruim, não fica um Beyblade feio, só que pela conta dele ser um dos poucos Beyblades que a roda de fusão é de uma coloração diferente, e eu não quero ter que ficar repintando isso daqui, ter que ficar tirando tinta, pintando com pintura automotiva, esse Beyblade é um dos poucos que ele também não vai pra giro em arena. E bem, galera, mais uma vez, esse carinha aqui foi um dos poucos que eu consegui remontar graças aos céus, na sua versão o mais próximo à originalidade possível. Flame Libra T125 Extreme Sharp. A única coisa é que a coloração da ponta de desempenho não é original, mas é uma ponta de desempenho Extreme Sharp um pouco gasta, mas bem, é uma ponta de desempenho que ela é a mesma do Flame Libra, o eixo de rotação T125 é o mesmo do Flame Libra e tudo é o mesmo Flame Libra. Esse daqui, cara, foi um dos poucos Beyblades ali que eu consegui montar a próxima realidade com as peças. Pra não ser hipócrita, também o Thermal Pisces que eu tenho foi um dos Beyblades que eu também consegui montar, porque o Thermal Pisces também utiliza um T125 da mesma forma que o Flame Libra utiliza. Ele é um Beyblade que, bom, eu já fiz alguns testes de resistência, tanto que a ponta de desempenho dele tá bem gasta, só que eu não tenho ponta de desempenho Extreme Sharp a rodo, que nem tenho Wide Defense, então é um dos poucos Beyblades ali que ele foi pra teste de estabilidade, pra testar a arena, tudo mais. E, bem, no futuro, quando eu conseguir uma areninha ali de vidro, uma areninha de plástico, a gente faz o teste de resistência de todos esses Beyblades e vê qual que dura mais. Bem, galera, agora um dos poucos Beyblades ali que eu tive uma decepção por completa, mas por sorte de eu ter as peças originais, né? As originais, eu consegui remontar, foi o Big Ben Pegasus Ford Final Drive. Cara, o que acontece nesse Beyblade? Ele veio, acredite se quiser, com eixo de rotação D125D, né? D não, WD quer dizer, né? Que veio basicamente totalmente o oposto. Ele não veio com esse drive aqui que veio. Mas, André, como que você tem esse drive aí? Esse
Esse Final Drive, ele veio junto com um dos primeiros Beyblades que eu comprei, que foi o L-Drago Destructor. O L-Drago Destructor ele veio com o Final Drive, ele não veio com o Final Survive, que basicamente tem a mesma funcionalidade, mas de uma intensidade diferente, o oposto. Enquanto o Final Drive, ele começa, né, com a ponta de desempenho aqui, o Sharp dela ativa e depois ele fecha, inclusive não tá fechando muito bem porque já tá gasto. O L-Drago, ele é diferente, ele começa nessa ponta de desempenho aberta, né, aberta dessa forma, e ele finaliza ali na ponta de desempenho com esse biquinho. Então, basicamente ali é um oposto um do outro. Só que, de modo geral, o restante do Beyblade veio original. Ele veio original, modo de dizer, né? Ele veio com o core, com a parte de cima do core. Ele veio com a peça, né? Aquela roxinha. Que no começo eu achei que era igual da Takaratomi, cara. Mas ali, por sorte, a gente conseguiu ter ali uma usabilidade desse Beyblade muito interessante. Claro que eu não tenho intenção de batalhar com esse tipo de Beyblade, galera. São Beyblades ali que eu vou deixar mais pro expositório também. Só que, claro, no vídeo que a gente vai fazer específico de cada Beyblade, eu vou mostrar cada detalhe pra vocês. Porque acredite se quiser, a gente mostrou pouco Beyblade agora, a gente já tá indo pra 40 minutos de gravação bruta. Pra vocês vai estar muito menos, porque eu vou editar esse vídeo, mas tá muito menos tempo do que vocês acham. Outro Beyblade que eu só comprei pra poder fazer ali uma substituição, porque, bom, o meu ele teve um pequeno acidentezinho fatal. Esse daqui era pra ser, né, um Poison Serpent, que inclusive essa porra travou aqui na caixa. Com cuidado pra gente não quebrar, beleza. Poison Serpent. Cara, era suposto ele vir com eixo de rotação SW 145 SD, mas ele acabou não vindo. Então assim, pra mim, cara, foi uma decepção extrema quando eu vi que ele veio com eixo de rotação D 125 WB. Ele ficou um Beyblade muito mais defensivo, né, por conta desse eixo ser um pouquinho mais baixo, blá blá blá. Então só foi realmente ali pra poder repor, porque o outro que eu tinha, ele tinha quebrado uma lâmina igual no anime. Acredite se quiser, ele tinha quebrado uma lâmina igual no anime e a ponta de desempenho ela tinha partido no meio, por conta de umas batalhas meio agressivas que eu tinha feito. Então foi mais um Beyblade pra gente poder fazer a reposição. Ele não deixa de ser um Beyblade muito defensivo, mas é claro, é interessante sempre você ter um Beyblade ali próximo à originalidade. O que eu posso falar pra vocês é que a maior parte desses Beyblades é semelhante ali aos Beyblades da Hasbro. Nesse caso, Beyblades que vêm com peças incompatíveis. Eu prefiro falar da Hasbro ali, né, que, bom, só depois de um tempo a Hasbro começou a corrigir, mas ali foi uma coisa, cara, que é tenebrosa. Agora, galera, uma das joias da coroa desse vídeo, cara. Meteor L-Drago, caralho, Meteor L-Drago LW105LF. Esse Beyblade, basicamente, ele veio quase 98% original. Se ele tivesse vindo com a parte de borracha, aí sim seria um Beyblade original. Por quê? Ele tem a ponta de desempenho LF, né, que é Left Spin. Ele tem o eixo de rotação LW, né, que é Left Wing 105, na verdade. Ele tem a roda de fusão original da Meteor. A única diferença é que essa parte branca, ela não tem borracha. Ela vem uma coloraçãozinha aqui muito mal feita pra poder aparentar, entre aspas, que tem borracha, mas acaba não tendo. E por ele ter vindo, galera, com o eixo de rotação e a ponta de desempenho ali idênticas, né, ao que tem no anime em si, ele ter vindo muito bem construído, apesar de ser uma versão chinesa, eu acho que vale a pena colocar ele como um dos Beyblades originais, porque um Beyblade que ele vem com eixo de rotação e a ponta de desempenho chinês ali, mais próxima à originalidade, eu acho muito difícil a gente conseguir achar barato dessa forma. A maior parte ali dos mid-fakes, que são mid-fakes mesmo, basicamente eles vêm até com a borracha, e a diferença de valor desse daqui pro mid-fake é muito alta. Agora, um dos meus Beyblades também favoritos da saga Metal Fight, que é o Thermal Pisces. Esse Beyblade, a gente teve ali que fazer uma reconstrução na ponta de desempenho, porque ela começou a quebrar, então ela é uma ponta de desempenho ali que ela tá solidificada por dentro. A gente ali demorou bastante pra poder fazer o reparo dela, inclusive no vídeo vocês vão ver, no vídeo específico. Mas esse Thermal Pisces também é um dos Beyblades ali que ele tá na sua originalidade, entre aspas. Por quê? A ponta de desempenho tá de uma coloração diferente apenas, mas é o eixo de rotação, mesmo T125, a ponta de desempenho Extreme Sharp que esse Beyblade tem. Cara, vou ser bem sincero, eu gosto muito do Thermal Pisces, ele é um dos meus Beyblades favoritos, o Ryutaro é um dos meus Bladers favoritos também, e quando eu testei esse Beyblade, mesmo com a ponta de desempenho ali ter sido reconstruída, cara, foi uma coisa ali que me animou, porque eu falei, velho, eu tenho, por mais que não é na mesma coloração, eu tenho um Beyblade ali que, bom, fez parte da minha infância também. E essa parte de reparo de peças, cara, é um pouco chata de fazer, galera, mas não é o bicho de 7 cabeças. Ele vai ficar injogável? Não vai ficar, mas ele também vai ser um dos Beyblades que eu não vou colocar pra jogo exatamente por essa questão de ter essa fragilidade, pra poder piorar a situação. Vai servir mais ali como souvenir pra gente poder conseguir ali ver de vez em quando
a gente conseguir fazer um lançamento com ele. Partindo agora, galera, para um dos próximos que me surpreendeu pra caramba quando eu abri a caixinha, que eu não achei que fosse vir com a AD145, ele mesmo, o nosso Gravity Destroyer. Cara, quando eu vi que ele veio com a ponta de desempenho na cor original, que ele veio com eixo de rotação Armor Defense 145, e ele veio ali bem construído, cara, foi um dos meus uma das primeiras, né, animações que eu vi, porque eu falei, cara, eu tenho literalmente o Gravity Destroyer como ele tem no anime. Ele não veio com eixo de rotação alternativo, não veio com ponta de desempenho alternativa, então eu ganhei uma esperança que a gente fosse ter mais do que um. De modo geral, esse cara aqui vai ser um dos que eu não vou colocar pra girar, pra batalha e tudo mais, porque basicamente ele é um Beyblade que ele é preto. Então assim, ele é um Beyblade que ele vai sair a tinta mais do que já tá saindo, então eu prefiro manter o máximo de originalidade desse Beyblade possível. Mas não vai deixar de ser feito o teste de giro desse cara também, pra esquerda, pra direita ali, com os nossos lançadores LR, e vou ser bem sinceros pra vocês, cara, foi uma das construções mais fenomenais que eu tive. Pra quem não acompanha no TikTok, eu soltei a montagem de cada um desses Beyblades lá que a gente fez, tanto dele quanto do L-Drago ali, que são os próximos da originalidade, pra vocês verem com um pouco mais de detalhe. Outro ali que ele ficou 90%, digamos assim, galera, original, foi o Rock Leone. Por quê? Como vocês sabem, eu tenho ali bastante ponta de desempenho Wire Ball, só que eu não tenho o eixo de rotação 145 bastante. Inclusive, a maior parte desses Beyblades utilizariam 145. Só que o Rock Leone, ele veio com a ponta de desempenho WB, né? Só que ela é uma ponta de desempenho preta, e ele veio com eixo de rotação D125. Muda alguma coisa? Muda somente ali a questão da altura, porque o Rock Leone, diferente do Rock Zurafa, ele faz essa espécie mais ou menos aqui de montanhazinha. Ele é um Beyblade que quando você vira, você percebe que ele tem assim uma parte exponencial, ou seja, ao invés dele começar que nem o Rock Zurafa, que ele começa reto, dele tem uma coisinha aqui, quebra, faz uma firula, ele começa reto e ele faz tipo como se fosse uma forma de montanha. Então, se a gente for enfrentar um Beyblade mais alto, por exemplo, que nem o Gravity Destroyer, vai pegar muito no anel de energia, mas não vai danificar igual danificaria do Rock Zurafa, que é um pouco mais aparente. Então, nesse caso, o eixo de rotação 145, nele não faz tanta diferença. Faria diferença ali, mas pro Rock Zurafa, por exemplo, que ele tem a parte do anel de energia um pouco mais, como é que eu posso falar? Aguda, digamos assim. Outro Beyblade da saga Metal Fight, cara, que eu também tenho um apreço muito enorme, Earth Eagle 145WD. Bom, na verdade não é um 145, né? Ele é um T125 na mesma coloração ali do Evil Befall, mas ele também tem a ponta de desempenho WD. Cara, vou ser bem sincero, esse T125 pra ele faz uma diferença significativa, porque ele vai ficar um Beyblade também muito baixo, mas ele não vai deixar de ser um Beyblade que ele vai ter melhor corte de ar por conta do T125, ele vai ter ali uma estabilidade muito boa por conta da roda de fusão ser um pouco mais ampla, e na questão do giro também, eu acho que ele deveria ser um pouco mais alto, porque quanto mais largo o Beyblade e mais baixo o eixo de rotação, ele vai ficar muito instável na arena, então precisa ali ter essa espécie de certo equilíbrio. Então o Earth Eagle, ele é um Beyblade que ele seguiu ali, digamos, mais uma vez os 70% não, os 90% de originalidade. A única coisa que ele não tem de original aqui é essa questão do eixo de rotação. E dispensa apresentações do Earth Eagle, cara, porque vamos ser bem sinceros ali, rapaziada, esse Beyblade é fenomenal. Agora, um Beyblade que pra mim foi uma decepção completa, né? Foi um dos Beyblades ali, rapaziada, que eu tive uma decepção a ponto de falar, velho, vou pedir reembolso, mas eu pensei, cara, não vale a pena. É só um, né, que ele e o Ray Gil, que vieram ali com os maiores defeitos, só que eu falei, velho, não vale a pena. Compensa a gente utilizar pra poder refazer ali, recriar alguma coisa, enfim, que foi o nosso Adskerbex. Era pra ele ter vindo com eixo de rotação BD 145. A ponta de desempenho dessa eu nem ligo tanto que não tivesse vindo, mas ele não veio com eixo de rotação BD 145. Ele veio mais uma vez com D 125 com uma ponta de desempenho Wide Defense. Foi um dos Beyblades que mais me decepcionou. Por mais que a gente tenha ali o Hades Crown, né, que ele é um Beyblade muito interessante também. O Hades Crown ali, ele teria uma utilidade melhor. Se, por exemplo, essa roda de fusão ela tivesse vindo numa coloração diferente dessa roda de fusão aqui, que ela veio nessa coloração dourada, seria interessante para utilizar no outro projeto, mas como ela veio com essa coloração aqui mais, como é que eu posso falar? Mais amarelada, puxando ali quase pra um tom de laranja, que na câmera dá uma distorção, seria interessante. Quer dizer que ele ficou um Beyblade ruim? Não, mas é que, tipo assim, dá uma depressão. Toda vez que você olha pra ele, você vê que ele não veio com o BD 145, que faria muito mais significado de ter do que simplesmente, mais uma vez, um D125. E pro nosso lote, galera, esse aqui que eu tô na mão, né, muita gente viu, muita gente comentou, falou que eu tinha uma peça rara em mãos, mas eu vou explicar a história dele. Mercury Anubis Red, cara, foi um dos poucos Beyblades ali que ele veio com 98% de originalidade. É um dos meus Beyblades
favoritos, um dos que eu tenho até cuidado na hora de pegar, porque, meu amigo, o que eu gritei, né, eu tava sozinho em casa, mas o que eu gritei de felicidade quando eu vi que esse cara, ele só não veio com a ponta de desempenho Extreme Flat, né, que essa ponta aqui é uma ponta de desempenho flat, eu quase comecei a urrar de felicidade, porque, galera, o Mercury Anubis Red, por mais que não pareça, ele é um Beyblade muito raro, até nas versões fake. Então, as fake da fake, mid fake, é muito difícil de você ver. Um que ele é bem construído, que nem esse daqui, que no vídeo específico vocês vão ver os detalhes. Nessa questão de coloração, né, dos adesivos e tudo mais. E na questão da originalidade de peças. Ele tá com eixo de rotação 85, que é o mais baixo de todos, entendeu? É o mais dos mais baixos, ele tá com uma ponta de desempenho flat. O que que muda da Extreme Flat pra ponta de desempenho flat? A Extreme Flat, ela vai ter um ataque muito agressivo, só que por conta desse Beyblade ser muito baixo, é um tipo de ataque que não tem estabilidade. Então, por exemplo, ele vai ficar girando, pra vocês terem noção, esse meu mostrador aqui, ele quase não entra aqui de baixo, ele fica até raspando aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro desse daqui, ele ficaria estável, entendeu? E, bom, a ponta de desempenho flat vai dar pra ele um pouco mais de estabilidade, ela vai dar um ataque um pouco reduzido na questão de agressividade, mas vamos falar assim, que esse carinha aqui, ele veio ali nos seus 98% original. E por ser um Beyblade muito raro, esse cara, ele não vai nem pra giro, ele não vai nem sair aqui da caixinha que ele veio, porque, cara, é um Beyblade que, pra conseguir de novo, nas condições que veio, no preço que veio, com as peças que vieram, é muito difícil de encontrar. E bem, galera, pra gente poder encerrar aqui, a gente tem mais 7, na verdade seriam 8, mas eu vou começar com ele, que eu tenho uma versão duplicada. Eu tenho aqui, numa caixinha improvisada, porque, bom, é Beyblade velho, isso aqui eu tenho desde 2021 em mãos. Eu tenho 2 Ray Striker, cara, 2 Ray Striker com eixo de rotação D e a ponta de desempenho Extreme Flat, que de tanto utilizar, ela tá quase se tornando uma Extreme Flat. Então, ambos ali são Beyblades que se comportaram muito bem na questão de ataque, na questão de construção. Esse daqui, ele tá na versão de 6 lâminas, enquanto o outro que eu tenho ali tá na versão de 3 lâminas. Ambos são idênticos. Eu vou fazer a análise dos dois junto quando a gente for fazer o vídeo em específico, que eu acho interessante de falar também. Então, foi um dos primeiros Beyblades que eu tive ali quando eu tava trabalhando numa farmácia que eu consegui comprar. Na época não tinha o hiper imposto de taxação. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu tinha comprado muito mais, porque, bom, a maior parte dos Beyblades que eu comprei nessa época foram Beyblades que vieram ali com peças originais, entre aspas. Dois ali que não podiam vir com peças falsas foi o Phantom Orion, que ele veio com aquela ponta de desempenho rotativa, né? Tanto que se eu segurar aqui pra vocês e girar aqui na mão, ele continua girando. Foi um Beyblade, cara, que eu tive ali uma sorte do caramba de vir. Claro, ele tá muito mais escuro, porque ele é um Beyblade que já foi utilizado bastante, então ele é um Beyblade de mais disposição hoje em dia, um veterano de guerra. E o Very Ares, cara, basicamente ali ele também é um veterano de guerra, porque ele tem aqui aquele drive que muda entre defesa, resistência e ataque. A questão de... a gente vai fazer uma análise mais precisa, mas ele tá bem assim já com cara de tempo mesmo. E eu posso falar pra vocês, galera, esse Beyblade aqui foi um dos poucos que eu consegui achar na versão fake, que vinham ali com esse drive, que vinham ali tudo idênticos. Se eu tivesse achado a mesma loja que eu comprei eles, eu teria comprado os outros Beyblades, mas infelizmente a loja que disponibilizou eles, ela não tá mais funcionando no AliExpress. Então são, digamos assim, espólios de guerras necessários. E um dos Beyblades, galera, que eu tive que eternizar, porque, bem, ele apresentou alguns defeitos, inclusive ele tem esse buracão aqui por conta de uma coisa muito simples. É um Beyblade que eu vou transformar. Esse daqui era pra ser um L-Drago Destructor, mas eu vou tirar todos os adesivos e eu vou passar uma camada de primer e tinta prata pra transformar ele no L-Drago Guardian. Porque eu tenho aqui o eixo de rotação S130, que é o mesmo eixo de rotação do G de Júpiter. Eu tenho uma ponta de desempenho metálica Wide Ball. O L-Drago Guardian, ele vem com S130, porém ele vem com a ponta de desempenho Metal Ball. Tem diferença? Nenhuma, quase. Então a gente pode se dizer que a gente tem um pseudo L-Drago Guardian em mãos. Claro que pra fazer essa pintura aqui a gente vai ter que passar primer, vai ter que limpar. Eu vou fazer um vídeo específico da transformação desse cara também. Então, de modo geral, por que eu falei que esse aqui ele vai ser um Beyblade selado? Porque ele não vai ser um Beyblade que ele vai mais partir pra giro. Porque quando eu acabei danificando o meu G de Júpiter, que foi da onde eu tirei esse eixo de rotação S130, basicamente ele danificou também lá dentro. Então ele é um eixo de rotação que ele tá trincado de todas as formas. Por mais que dá pra fazer um giro simples ali, eu não sinto segurança em colocar esse Beyblade de novo pra giro. Então ele vai ser um Beyblade que vai ser selado.
e ele não vai mais sair da caixinha para a batalha. Outro Beyblade dessa época, galera, que eu tenho é o Scythe Chronos, que a única diferença é que a ponta de desempenho dele é uma ponta de desempenho Extreme Sharp, que tá quase virando uma ponta de desempenho Flat também, e ele também possui eixo de rotação T125 na mesma cor. Muda muita coisa na questão de resistência? Bom, como o Chronos, ele é pra ser um Beyblade de resistência, não muda nada. Ele é um dos Beyblades que mais tem resistência aqui da minha coleção, então ele é um Beyblade, cara, que a gente tá falando ali de uma resistência muito suprema, girando sozinho numa arena de metal, que tem uma boa atração, por isso que tá desgastando as pontas. Esse cara, ele tem ali uma resistência de mais ou menos uns 2 minutos e 40, então é um dos poucos Beyblades que chega nessa marca perto dos 3 minutos. E pra finalizar, galera, esse vídeo que ele já tá muito grande, a gente já tá com mais ou menos 1 hora e 20 minutos de gravação, meu amigo, tá foda. Eu tenho aqui o nosso Ray Striker, que eu tive que colocar uma ponta de desempenho Extreme Sharp, e ele veio com uma ponta de um eixo de rotação 125. É um eixo de rotação que eu alterei, que era um D125, eu coloquei um 125 normal, para se aproximar ali do que originalmente o Beyblade é. E por ele ter vindo com essa ponta de desempenho Extreme Sharp, com o tempo ela vai desgastando e esse Beyblade ele vai ficar ali com uma altura bacana, ele vai voltar a ser um Beyblade de ataque. A ponta de desempenho dele que tinha vindo, que era uma ponta de desempenho Flat, é a mesma que eu tô utilizando no Mercury Anubis, então basicamente foi uma doação de ponta que esse cara apresentou. E pra finalizar, galera, com chave de ouro, o meu Beyblade favorito da coleção, que é o Storm Capricorn. Eu tive que tirar algumas peças que estavam nele pra fazer reposição em outros Beyblades, porque eu vou utilizar esse cara pra gente poder fazer um Grande Capricorn futuramente, né, aquela mescla de peças. Ele tava com eixo de rotação 125 também, ele tava com uma ponta de desempenho Extreme Sharp, só que essa ponta de desempenho que tava nele, bem, ela acabou quebrando no meio, eu tive que jogar fora porque não teve reparo. E de modo geral, cara, esse Beyblade aqui é o meu Beyblade favorito. Capricorn sempre vai ser meu Beyblade favorito, tanto o Storm ali quanto o Gran. E, velho, eu vou falar bem a real pra vocês, galera. Essa parte aqui de coleção foi uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque, bem, a coleção de Beyblade que eu tenho, ela é uma coleção não muito grande, ela tem ali na faixa de mais ou menos uns 30 Beyblades, e a coleção completa, se eu fosse falar assim, sem colocar as versões assim especiais, é mais ou menos na faixa dos 100, 125 Beyblades por aí. Então ainda falta muito chão pra gente completar a coleção. E galera, basicamente essa é a minha coleção, ela é um pedaço dela, né, porque ainda falta muito Beyblade pra gente poder conseguir conquistar. E eu conto com vocês, galera, com o apoio que vocês estão dando nos vídeos, a questão da retenção tá ajudando bastante. Eu não vou falar que eu vou depender somente ali do YouTube para poder comprar, né, os Beyblades futuramente, mas ajuda também financeira que vocês podem dar no canal. Vai sair cada vídeo específico de cada um desses Beyblades, então vai ter muito vídeo ainda para poder ser lançado desses caras, porque a gente tá falando ali, galera, de 30 vídeos que a gente vai lançar um vídeo por semana, então vai ter pelo menos uns 6 meses de gravação ali contínua para vocês. Seguindo aquela modalidade, vídeo geek segunda e quarta, esses Beyblades ali na sexta-feira pra gente poder encerrar a semana com chave de ouro. Então, galera, essa é a primeira parte, né, do especial de 500 inscritos. Ainda vai ter ali uma segunda parte pra vocês, creio que sexta-feira logo. É o primeiro vídeo que saiu da Cycnos, a gente já tá editado pra poder lançar. Esse aqui ainda vou ter que editar, mas basicamente é isso daí. Rapaziada, queria agradecer mais uma vez de coração a todo mundo por essa marca de inscrição, a marca que a gente tá atingindo nos vídeos, os comentários positivos que a gente tá tendo. Se não fossem vocês, esse canal não existiria. Principalmente a questão da comunidade tá apoiando, a comunidade ele tá comprando a ideia. E como eu falei pra vocês, galera, é graças a vocês que tem muito conteúdo aqui no canal, que vocês estão incentivando, que vocês estão gostando, que tá saindo. Se não, eu voltaria a ser só mais um youtuber aí clichê, fazendo vídeo de react, de treta e tudo mais. Mas é isso daí, moçada. Muito obrigado a todos vocês. Meu nome é André. Valeu, falou, fiquem bem. Tem alguma coisa a comentar, cara, coloca aqui na descrição. Na descrição não, nos comentários. Perdão, que eu já faz quase 1 hora de gravação e eu tô ali bem cansado. Mas enfim, deixa aqui nos comentários, rapaziada, porque toda opinião, qualquer comentário é importante. E principalmente, galera, fiquem tranquilos que vai sair muito conteúdo sobre isso no futuro. Galera, como eu tô gravando esse vídeo no horário que é muito ruim e época de calor, vai ter barulho de cigarra, vai ter barulho de carro, vai ter barulho de moto, vai ter barulho de tudo. Mas a gente ali vai fazer o possível pra esse vídeo sair perfeito pra vocês. Meu nome é André, moçada, e muito obrigado mais uma vez por ter ficado até o final. Fiquem bem e fui!